Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, verso de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura teria ele prometido e não cumprido? Assim que faz e não realiza. Ficar de pé e fazer as promessas. Senhor Jesus, meu amado, Pai nosso, Senhor e Salvador, oh Espírito Santo de Deus, a minha alma te adora, a minha alma te adora, obrigado por essa oportunidade de estar quero te agradecer pela vida dos teus filhos, na qual estão indo para os teus trabalhos, para a tua casa, e aqueles que estão ao teu lado, continue a abençoar, traga paz naqueles que estão vindo, e aqueles que estão em condição de tribulação, proteja e não prometendo de ti, Senhor. Continua nos ajudando, Pai, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória. Louvado seja Deus, Deus que abençoa, Bruno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a nossa semana do ciclo de oração, já? Pai do Senhor Jesus, igreja, glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar vivo, meu nome escrito no livro da vida, né? Para a glória do nome do Senhor. Segundo escreveu João, capítulo 14, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dor como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem, na minha Bíblia está assim, e nem tenha medo. Parafraseando esse mesmo versículo, no 16:33, que é 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Em Jesus nós temos paz. O que nós estamos vendo ultimamente é crente, estou falando de cristão, não é quem está lá fora. Pessoas sem paz, pessoas com medo. Isso dá uma mensagem de uma meia hora mais ou menos. Tem gente com medo, crente com medo é cruel. Tem gente com medo, crente com medo, que vê uma formiga e pensa que é um elefante. Ele olha, mas não vê a formiga, ele vê um elefante. De tanto medo que ele está tendo. E a Bíblia diz, eu estou dentro da Bíblia, se você pegar Romanos 8,15, ele está dizendo que ele não deu para nós um espírito de medo, para outra vez estar atemorizado, estar com medo. Ele te deu um espírito que clama dentro de você, Abba Pai, que significa papaizinho. Aí você vai lá para 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7, ele está dizendo também a mesma coisa, que Deus nos deu um espírito de coragem, um espírito de moderação. Então você é um sujeito moderado, você não tem que ter medo de nada. Por quê, irmão? Porque o que está em você, se é que ele está, ele é maior do que o que está lá fora. Então você não tem que ter medo de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu estava falando em uma igreja aí, que eu fui no monte. Nós estávamos orando no monte, pastor. Já contei isso em turquesa. E a gente tem um sisteminha no monte, de quando você termina a oração, é como se fosse um culto. Canta-se um hino e lê uma palavra. E o irmão, se tiver algo do céu, entrega. Senão, todos oram por um. Todos. Só sai de lá depois que todos recebem a oração de todos que estão ali. E naquele dia Deus botou no meu coração, falou: chame para frente as pessoas que acham dentro de você que estão com medo, que estão achando que está doente, que está em fase terminal. Eu digo, meu Jesus. Aí eu digo, irmão, você que está aqui, você nunca falou para sua esposa, não falou para ninguém, está só para você. E você acha que você não chega ao fim do ano, você vai morrer antes. Você está com uma doença interna dentro da sua cabeça. O medo, a Bíblia diz que traz consigo o seu castigo. O medo é um instrumento que pega o crente para acabar com a vida do crente. Você vê um barulhinho lá fora na porta, você pensa que é o ladrão que está entrando. Você vê qualquer pessoa na rua que vem para o seu lado, já está com medo, acha que vai te roubar. Mas você tem autoridade dentro de você. Se você passar por dificuldade, Deus cuida de nós. A Bíblia diz que tem o anjo que cuida de nós. Daqueles que hão de herdar a salvação. Você não tem que ter medo. Se for a tua hora de você morrer, você vai morrer. Acabou. Não adianta você ficar com medo. Porque o medo, ele traz consigo o seu castigo, como disse Jó. Jó 3, 25. Tudo que eu temia, que aconteceu com ele, veio. O que eu não queria, me sobreveio. Você pegar o provérbio 23, versículo 7, a parte A, disse, assim como pensas, assim é. É bem curtinho. O que você está pensando nessa noite? Pense coisa boa, irmão. Você vai sair daqui com essa saudação que estou dando, na sua mente, nunca mais você vai esquecer. Todo pensamento ruim não vem da parte de Deus. Todo espírito de tristeza não vem da parte de Deus. Quando isso chegar na sua vida, você tem um antídoto, que é o nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus, isso sai. Agora, se você deixar, eu sempre digo, você não pode evitar que o passarinho voe sobre a sua cabeça,
mas você pode evitar que ele faça ninho. Então você tem que tomar coragem e saber que Jesus te deu paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou contar isso aqui e entrego o microfone. Eu conheço uma irmã que o medo se apoderou dela. Ela foi no banheiro, tinha passado aqueles dias de mulher, e de repente ela olhou assim e ela começou a tremer, olhando para a bacia. Ficou cabreira. Aí passaram-se 2 ou 3 horas, ela voltou lá. E quando ela olhou de novo, ela não conseguiu se levantar da privada. O espírito do medo. Olha que era enfermeira do posto de saúde e crente. Aí ela teve um passamento, que diz lá em nós na Bahia, tipo um desmaio. Dentro da cabeça dela, ela estava podre por dentro, na mente dela. Aí mandou chamar o pastor, que era um pastor daquela igreja do Caicai. O cara veio. Você sabe o que é a igreja do Caicai? Você bota a mão, dorme. Isso não é Deus, viu? Aprenda isso. Não é Jesus. Se você cair, você fica consciente, e se apagar, você volta com a notícia. É outra conversa. Se você desmaiar no poder de Deus, você volta trazendo uma revelação. É dessa igreja de lá, não tinha revelação nenhuma, cai direto e tal. Eu perguntei um dia para ele o que era aquilo, ele disse, tinha uns 10 cobertos. Eu digo, pastor, o que é isso aí? Ele disse, é o Espírito Santo. Eu novo, não sabia. Aí consultei os cabeça branca, de 70, 80 anos, só fizeram assim comigo. Disse, espera um pouquinho. Jesus, o homem quer a resposta. Aí levantou a cabeça, pastor Vicente. Pastor Vicente disse, não é Jesus. Eu digo, amém. Encontrei outro, que é bom você fazer 2 vezes. Se bater tudo, não precisa perguntar 3 não. Deixa a parte de 3, que eu sempre fazia pergunta, questionar 3. Se tiver empate, um decide. Aí perguntei para 2, ele disse que não era. Eu digo, então amém. Aí aquela mulher, terminando aqui, aquela mulher, quando olhou que teve aquele desmaio, mandou chamar o marido. Levaram nos braços, pastor. Pegaram um do lado do outro para o M-Boi-Mirim. Quando chegou lá na entrada, ela desmaiou toda branca, achando que era o último dia dela na terra. Aí fizeram os exames depressa, aí saiu os exames. Sabe o que era? Vocês vão assustar o que era. Ela tinha comido beterraba. Você vê o que o medo faz? É o medo. E a Bíblia diz, lê aí para nós terminar, 2 Timóteo 1:7, lê aí. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O espírito de medo, Deus não deu o espírito de medo para crente. Crente com medo tem alguma coisa errada, irmão. Mas pode acontecer, está na Bíblia. Se você pegar aí Mateus 14:26, você vai ver com os discípulos também. Eles viram quem andando sobre as águas? Quem conhece a Bíblia? Viu quem? Aí, eles viram Jesus e na visão dele falou, não, é fantasma. Sabe o que é isso? Crente com medo. Mas em nome de Jesus, irmão, não tenha medo. Se o caba vier para você te roubar, olha no olho dele e falou, em nome de Jesus, se o que está em mim é maior do que está em você, eu te repreendo em nome de Jesus. Irmão, na hora, eu saí no 4:30 da manhã. Ela contou isso para mim. Aí chegou um ladrão com uma faca, encostou, pegou na mão, disse, embora, me acompanha, somos namorados, hein? Todo mundo vai ver que você é minha namorada. Ela agarrou na mão do cara. Sabe, ela falou, irmão Jonas, me deu como fosse uma amnésia, um branco. Agarrei na mão dele, ele está me levando para um campinho. Chegou no campinho, ela no caminho falou, Jesus, mas que negócio é esse? Eu ando com retidão diante de ti. Ela conversando com Deus. Não estou em falha com o Senhor, não estou em pecado. O Senhor vai permitir que esse filho do diabo faça coisa comigo? Não estou entendendo não, Jesus. E o cara assim, irmão, quando chegou no campinho, ela disse que o cara não puxou não, ele voou de uma vez na blusa dela aqui dentro e arrancou com tudo, com a faca do lado. Quando ele arrancou, ela
falou: Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, ela falou que a faca do cara voou longe, ó, está correndo até agora. Agora imagine se você deixa o medo tomar conta de você. O cara vai fazer de você o que ele quiser, meu irmão. Em nome de Jesus, não temas. Sabe quantas vezes está na Bíblia? 366. Tem um dia a mais, não temas. E parece, irmão, João, sabe o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aí o cara faz o quê? O irmão faz, entrega o caminho, mas não confia. Aí fica com medo. Temos a alegria de ter conosco nosso irmão Denilson. Nosso irmão serve ao Senhor como diácono ali no Jacira. É uma alegria ter conosco aqui. E hoje ele tem uma responsabilidade da parte de Deus de nos trazer uma palavra. Os irmãos estão felizes com o nosso irmão? Amém? Deus, obrigado mais uma vez, sou grato pela tua graça, a tua bondade. Quero te apresentar a vida do teu servo agora em tuas mãos, ó Deus. Deus, usa, ó Pai querido, nesta noite, vem falar conosco segundo a tua vontade, Senhor. Tu sabes o que a tua igreja precisa, e nesta noite nós acreditamos que o melhor do Senhor é para nós. Fala com cada um de nós através da tua palavra que eu te peço, no nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É bom estar aqui pela primeira vez, tá bom? Conheço o pastor aqui, pastor Mário, irmão Jonas, meu amigo. Eu quero glorificar aos céus por estar aqui. Muito obrigado ao Deus dos céus e obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, pastor, pela confiança, tá bom? Meus irmãos, pode se assentar. Abra a sua Bíblia, por favor, em Esther, livro de Esther, capítulo de número 2. Meus irmãos, o tema da mensagem vai ser em capítulo 2 de Esther, versículo de número 12, tá bom? Eu gostaria que os irmãos, por favor, deixassem a sua Bíblia aberta, porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de pregar, fazendo uma exposição do texto, versículo por versículo. Eu sei que não vai dar tempo de eu fazer uma exposição por completo, mas eu vou pegar aqui um apanhado rapidamente, fazer uma aplicação para a igreja. Amém? Esther, capítulo de número 2, versículo de número 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. Guarda essa palavra, purificação. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Amém? Amados, por favor, olha aqui. Vou tomar um pouquinho de água. Mas eu não perguntei a origem desta água. Por quê? Eu sei que ela está purificada. Se ela está purificada antes dela chegar até nós, ela passou por um processo químico. Se for água mineral, não precisa, porque já vem direto da fonte. Mas essa água que a gente toma nas torneiras, ela antes de chegar até nós, ela precisa passar por uma purificação. Por quê? Se não passar pelo processo da purificação, as bactérias que são prejudiciais à saúde, vai fazer o quê? Ela vai nos contaminar, causar doença, como o Jonas aqui mesmo frisou. Então você observe aqui, que aqui está acontecendo algo. Mas esse versículo de número 12, ele só está aqui escrito porque
algo anterior aconteceu. E o que aconteceu? O rei Assuero, ele dá uma festa, e a Bíblia diz que quando está no final da festa, depois de 7 dias, quando chega no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 10, a Bíblia vai dizer que o coração do rei está alegre. E quando o coração do rei está alegre, a Bíblia diz que ele dá uma ordem. E a ordem do rei não podia ser tupidiada, ou não podia ser esquivada, ou não podia ser ignorada. Não podia dizer bem assim, eu vou pensar, quem sabe talvez, porque quem está falando é o rei, aquele que tem autoridade, aquele que colocou, como a irmã aqui mesmo frisou, eu só estou nesta posição porque o rei Jesus, ele me colocou. Eu só tenho o que tenho, alcancei o que alcancei, porque alguém que é maior, alguém que tem domínio, alguém que tem poder, alguém que tem autoridade, alguém que é glorioso, alguém que é forte, alguém que é poderoso, ele me colocou nesta posição. Então, se ele me colocou nesta posição, eu tenho que fazer o quê? Me submeter, não por medo, mas por gratidão. Por gratidão. Por que eu estou dizimando? Eu estou dizimando não é por uma imposição da lei, eu estou dizimando por gratidão, porque eu só tenho o que eu tenho, e o salário que eu tenho hoje é simplesmente porque ele me deu. Porque quando eu estava trabalhando lá dentro daquele sacolão, carregando o saco de 50 quilos, e a coluna travava, isso aí, e hoje eu estou trabalhando em um condomínio de alto padrão. Você está entendendo? Um condomínio de alto padrão. Hoje eu tenho aquela moto, hoje eu me visto bem, calço sapato top de linha, até roupa de morador lá, olha que coisa chique. Eu estou usando porque fui presenteado lá com coisa que eu não teria condição de pagar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais em um terno desse aqui. E a minha roupa ainda tem outra coisa, é lavado na lavanderia, que tem um homem lá, dono de uma lavanderia, que lava nossas roupas, terno, camiseta, calça, tudo ele lava lá. E quem foi que me deu isso? Quem me deu isso aqui foi Jesus, amado. Eu só estou na posição de rei. Eu só tenho hoje respeito por causa de Jesus. E a rainha Vasti, o rei dá uma ordem, fala para a rainha Vasti. Amado, por favor, pensa aqui numa coisa que eu vou te falar. O rei deu para ela o trono. O rei deu para ela servas. O rei deu para ela mulheres para lavar as calcinhas dela, desculpa o termo, pastor. O rei deu mulheres para ela fazer as unhas, fazer massagem, fazer a unha do pé, a unha da mão, massagear o cabelo, passar os melhores perfumes, os melhores cremes da época. O rei deu para a rainha Vasti. E de repentemente o rei, ele dá uma ordem e diz-me assim, fala lá para o Jonas. Como é que é o nome da irmã? Alice. Fala lá para Alice. Ou de repentemente o Espírito Santo a incomoda e diz, minha filha Alice, eu tenho uma incumbência para você. Eu estou precisando que você faça algo para mim. E aí o que está acontecendo aqui? O rei diz, fala para Alice colocar a coroa real na cabeça, colocar as vestes reais e ela vir na minha presença. Por quê? Porque eu quero, olha Alice, eu quero mostrar para os povos a formosura dela. Como é que você está se comportando quando o rei, ele pede algo para mim e para você? Quando ele diz bem assim, eu quero que você coloque as vestes reais, eu quero que você coloque aquela coroa de autoridade, eu quero que você coloque para fora aquilo que eu construí internamente dentro do seu ser. Eu quero que você mostre quão bom é ser cristão, como é diferente, como é exemplar,
como é maravilhoso, como é glorioso a pessoa está em obediência e submissão às doutrinas da palavra de Deus. Eu quero que você venha, saia daí de dentro, saia para fora, e aonde você estiver, eu quero que os povos venham ver a sua beleza, a sua formosura, a sua exaltação que eu dei para você, os dons, os talentos, a unção, a graça, a ousadia, o modo de falar diferenciado, o entendimento, a santidade, a pureza, o discernimento, a compreensão, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a misericórdia, tudo que eu investi em diria sóbria, coloquei dentro de você. Quando você estiver lá fora, eu quero que os povos venham ver a sua formosura. Interessante, pastor Jonas, que eu nunca falei isso aqui. Está vindo tudo do céu, está falando aqui, eu estou só transmitindo. Você está entendendo? Mas aqui, Alice, né? Alice, só que aqui quando o rei pede algo para Vasti, eu acho que subiu um pouquinho, né, pastor? Mas eu sou a rainha. Você é rainha, você tem uma certa autoridade. E olha que o Espírito Santo está falando no meu ouvido, mas você não tem toda a autoridade para fazer o que você bem acha que deve ser feito. Você tem que entender que sobre você, ao menos que você não faça parte do rei, por nome de Jesus Cristo. Caso contrário, se você faz parte do rei, você deve submissão, obediência a este reino. Enquanto você estiver neste reino, você vai obter todos os privilégios e benefícios, só que tem limite. Ou você acha que no reino de Deus não tem limite? O reino de Deus tem limite, e esse limite é imposto pelas virtudes e por aquilo que o Deus dos céus, Ele estabeleceu. Eu e você não podemos fazer o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu estou olhando e dizendo assim, isso aqui é bom, é agradável aos meus olhos, mas se não tiver de acordo a boa, perfeita, agradável e com a coerência da palavra de Deus, não entra, não toca, não faça, porque senão você pode se prejudicar. Irmão, segura só um pouquinho, é 18 tópico e eu não falei o primeiro ainda, segura só um pouquinho. E a Vasti acha que pode fazer, meu pastor, o que ela bem entende. Não é assim? Eu já tenho um tempo na empresa, já tenho um cargo de confiança, então deixa eu fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. Amado, uma coisa que é muito, você tem que entender, e eu preciso entender, não se acostume com Deus. Não pense que Deus é um ser humano, Ele é Deus. Eu e você precisamos tomar cuidado, amado. Você sabe por quê? Porque uma hora Deus Ele pode entregar eu e você a nós mesmos. Já pensou Deus falar assim, não quero que você ore por fulano de tal, como já aconteceu na Bíblia? Samuel chega diante de Deus para falar a respeito, aí Deus fala assim, não, em outras palavras, não me incomoda, tá? Não me incomoda. Eu não quero ouvir nada a respeito desse camarada, porque eu já rejeitei ele. Já escolhi outro para poder ocupar aquela posição. E por que ele perdeu aquela autoridade? Tanto é que uma hora Samuel chega e fala assim, rapaz, você é um tolo mesmo. Jesus era para vir da descendência de Saul e não da descendência. Se você tivesse obedecido a Deus, o teu reino teria sido confirmado hoje. E aqui, amado, a Vasti recebe a ordem do rei, mas ela, por causa da posição, eu sou rainha, eu posso fazer o que eu acho que tem que ser feito, ela simplesmente não atentou e não parou para refletir de que quem tinha autoridade sobre ela era o rei. E a Bíblia vai dizer que quando o rei diz assim, pede para ela entrar, ela simplesmente diz, eu não vou. E a Bíblia vai dizer que quando ela diz eu não vou, a palavra do Senhor vai dizer que
o rei fica irado. E o rei chega, presta atenção nisso aqui. E o rei chega e pergunta para os seus eunucos lá: o que tem que ser feito em relação a Vasti, pelo fato dela ter desobedecido uma ordem real? Amado, eu nunca parei para pensar nisso, pastor. Essa semana, quando o Jonas falou assim: você vai pregar quinta-feira, eu falei: meu Deus, uma palavra, Senhor, eu preciso de uma palavra. E eu já tinha essa palavra aqui, né? Já faz uns 10 anos que Deus me deu ela, só que a gente vai aperfeiçoando ela, né? Cada vez mais vai entrando mais coisas. E aí, irmãos, daqui a pouco, quando o rei fala para os seus eunucos, porque a Bíblia diz assim, olha, tudo que o rei ele iria fazer tinha que ser conforme a lei. Tudo que o rei ia fazer, ele ia fazer conforme a lei. É por isso que o Senhor Jesus diz assim, olha, naquele grande dia, quem vai julgar você é a palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que eu vos tenho falado. E a Bíblia vai dizer que quando entra um rapaz com o nome de Memucã, se não me falha a memória aqui, ele chega e diz uma frase para o rei. Ele fala: rei, a rainha Vasti não pecou apenas contra o Senhor, mas pecou contra todos nós. E aí a Bíblia vai dizer que ela chega e diz bem assim, olha, porque vai acontecer o seguinte: quando as princesas da Pérsia ouvir que a rainha Vasti, ela se recusou a entrar na presença do rei, o que o senhor acha que elas vão fazer conosco também? Aí Deus chegou e falou uma frase comigo dentro desse texto: quanto maior for a sua posição, maior é a sua responsabilidade. Amado, entenda que a sua posição de cristão, você tem o poder de influenciar e de levar pessoas a seguir os seus passos e ser como você. E também você, como um cristão, se você entrar pelo outro lado, você pode prejudicar a você mesmo, as pessoas que estão em volta e também toda a sua família, como aconteceu com Acã. Ele vai lá, rouba, esconde tudo e na hora da sentença, a Bíblia diz que ele, a sua esposa, os seus filhos, os seus gados, os seus ovelhas, tudo que ele tinha, foi tudo apedrejado e depois tocado fogo em tudo. Mas o que os filhos tinham com a coisa a ver? Mas porque quanto maior é a sua posição, maior é a sua responsabilidade. Você tem responsabilidade. Que tipo de exemplo eu e você estamos dando para os nossos filhos? Que tipo de exemplo, homem, você que está me assistindo aqui também, você, que tipo de exemplo você está dando para as pessoas que estão em volta de você? Que tipo de exemplo, homem, você está dando para a sua mulher? E que tipo de exemplo, mulher, você está dando para o seu marido? Será que você se enquadra lá em Provérbios capítulo 31, versículo 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, o coração do seu marido está nela confiando, e a ela nenhuma fazenda faltará. Será que seu marido tinha esse coração para contigo? Você conquistou o coração dele mediante a sua virtude? Mulher, e você, homem, tem conquistado o coração da sua esposa mediante a sua virtude? E a Bíblia vai dizer que, o versículo 19 eu vou ler no final, que é o mais triste. E aí a Bíblia vai dizer que, eu vou ler aqui o versículo 19: se bem parecer ao rei, saia da sua parte, o quê? Um edito real. Escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Ah, você não está interessado em fazer, não? Você não está interessado, então, em fazer aquilo que Jesus, ele tem tocado no seu coração e dito para você fazer? Não se preocupa, não. Já que você está se recusando a fazer aquilo que Deus tem pedido para você, não se preocupa não, Ele simplesmente remove você e vai colocar uma outra pessoa melhor do que você. E olha o que o Espírito Santo está falando aqui, ó. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui, ó. A rainha Esté, ela era de origem da onde?
ela tinha alguma coisa a ver com aquele reino? Você está entendendo? Em outras palavras, olha, gente, eu nunca parei, meu Deus do céu, isso é muito forte, está falando aqui no meu ouvido, aqui, ó. Já que você está se recusando, eu vou pegar um lá, que não tem nada a ver com a minha origem aqui, que não tem nada a ver com o povo de Israel. Eu vou pegar um de lá de fora, lá que não tem nada a ver, e vou substituir aqueles que acham que é alguma coisa, ou que estão se recusando a fazer aquilo que ele estabeleceu para poder ser feito. Anubi, nonanasukide, nuki, utuia, dabioteke, pakodo, nebendara, nimituhe, rodahuresi. Será que você ainda não entendeu? Não discerniu que tem princípios estabelecidos, e que se você se recusar a entrar debaixo desse princípio, eu vou ter que te remover e vou colocar outro que venha fazer aquilo que era para você fazer. Olha o que o Espírito Santo está falando aqui também no meu ouvido. Só que também tem uma coisa, pastor: os privilégios que eram para ser seu, vai ser transmitido para o outro, viu? Vai ser transferido para o outro. Porque se você errar, pecar, desobedecer, você vai ser removido, e aqueles privilégios que você tinha, a outra pessoa vai receber no seu lugar. Irmãos, eu estou sentindo a graça. Irmã Alice, né? Alice, não é porque eu sou bom não, Alice. Alice, é porque Deus é muito generoso. Eu estou sentindo a graça aqui, pastor. Irmãos, Jesus é muito generoso. Isso aqui eu nunca falei, meu Deus do céu. Isso aqui é do céu, gente. Só que aí acontece o seguinte: o rei perdeu a rainha, como aconteceu lá no princípio. Quem era a rainha e o rei lá? Quem era a rainha lá? Adão e Eva. E por causa de uma transgressão, perderam os privilégios. Só que agora tem o outro rei, que ele precisa se casar. Você entendeu? Agora, meu pastor, ele vai precisar se casar novamente. Agora eu vou entrar um pouquinho na palavra aqui. Só que a Bíblia vai dizer, meu pastor, que esse versículo de número 12, amados, é meu entendimento, que eu nunca tinha parado para pensar. Ele só vai existir, e essa história do capítulo de número 2 aqui só vai existir por causa da falha de uma mulher. Então tem muitas coisas que só vai passar a existir por causa da minha ou da sua desobediência. E também coisas que não iam acontecer, mas por causa da minha e da sua obediências, elas vão acontecer. Coisas são escritas, estabelecidas, decretos são anulados, mudados, simplesmente por causa da minha e da sua obediência. Você observe que a Bíblia vai dizer no versículo, capítulo de número 2, passada essas coisas, versículo 1, e apaziguada já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que se tinha decretado ao seu respeito. Só que aí os conselheiros estão lá e dizendo bem assim: ô rei, faz o seguinte, faz uma lei, reúnam, eu estou resumindo, irmão, porque o tempo não dá, tá? Reúnam as moças formosas, virgens, que estão no teu reino, e traga elas para a fortaleza de Suzã, coloca ela dentro da fortaleza de Suzã. Eu não sei porque hoje tem gente que não quer saber de igreja mais, né? Né, pastor? Porque aqui está dizendo para colocar na fortaleza de Suzã. Ou eu estou errado? Né, Alice? Aqui está falando assim, traga elas, eu estou aqui lendo, porque eu li e reli isso aqui várias vezes. Então, coloca dentro da fortaleza de Suzã. Por quê? Você está aqui agora ouvindo o quê? Você, enquanto estiver dentro desta fortaleza de Suzã, automaticamente o que vai acontecer? Os perigos de um lobo ou de qualquer outra coisa ocasionar de vir para poder te abater ou te prejudicar é praticamente zero aqui.
Aqui agora você está sendo alimentado, está sendo alimentada mediante a palavra, mediante os louvores, mediante uma palavra de profecia, mediante um testemunho. Tudo isso porque você saiu de lá e você veio aqui para esta fortaleza de Suzã. La tu mena queso terá. Só que aí, meu pastor, elas vão vir, mas a Bíblia está dizendo que quando elas chegam lá, eu vou resumir aqui, vou pular para o versículo 8. Acompanha comigo, por favor, para você entender aqui, ó. Versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã. Agora a pergunta é, meu pastor, por que irmã Alice, pastor Jonas e o pastor que está aqui, os irmãos aqui, por que está se ajuntando muitas moças na fortaleza de Suzã? Imagina você, o mundo, o Brasil está em crise, e a empresa onde eu trabalho, ou na Alice, ou no pastor Jonas, ou o pastor aqui, ou qualquer um dos irmãos aqui, demitiu um monte de gente, mas agora está precisando de mais, tem uma vaga. E digamos que o salário lá, ô irmão Jonas, é de 5 mil reais por mês. Trabalhar de segunda a sexta. Vale transporte, ticket, alimentação no valor de 1.500. Salário de 5 mil. Convênio médico, o melhor de São Paulo ou o melhor do Brasil. Ou então mesmo, o ônibus particular vai passar todo dia de frente à sua porta da sua casa, pegar você, levar até o seu serviço e depois trazer você de novo. E outra coisa, é simplesmente para você fazer um trabalho light. Uma coisinha simples. 8 horinhas por dia, tudo na tranquilidade. Você imagina se surgir uma vaga para ocupar esse cargo de responsabilidade. Você acha que quantas pessoas irão mandar currículo para poder ocupar aquela vaga? Como é que é o negócio, irmã Alice? Todo mundo. No mínimo aí, pastor, se for uma vaga só, no mínimo 2 mil, 3 mil, 5 mil ou 10 mil currículos. Porque todos estão querendo aquela vaga. Por quê? Ninguém vai querer ocupar uma vaga ou ocupar um cargo se não souber dos benefícios que virão sobre a sua vida. E a Bíblia está dizendo aqui que muitas moças vieram, pastor Jonas, até a fortaleza de Suzã, com o intuito do quê? De ocupar aquela vaga. E a Bíblia vai dizer que quando elas chegam, a Bíblia vai dizer, meu pastor, que elas são colocadas debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei Assuero, guarda das mulheres. Ele era o responsável para poder fazer o quê? Preparar aquelas virgens para poder se encontrar, ter uma noite de amor com o rei Assuero, para depois dessa noite de amor, aquela que o rei se agradasse, seria se transformada em rainha. Observe que a proposta é sair da pobreza para a riqueza, sair de serva para se tornar rainha. Você está entendendo? Sair do anonimato para ser exposto, para ser reverenciada, aplaudida, ter servos e servas, os melhores ungüentos, os melhores perfumes, as melhores comidas, estava tudo disponibilizado. Qual era a moça que não queria? Se tornar rainha da Pérsia. Se hoje você vê uns camaradas desalinhados, gente, uns velhos, muitas das vezes com cada menina nova, ou não é assim? Cada cara, mas quando você vai ver lá, o cara é podre de rico. Eu amo, você não, ela ama o dinheiro dele, ela quer os benefícios dele. Uma moça de 30 anos com um cara de 70 anos, gente. Por favor, né? Uma moça de 25 com um cara de 65. Por favor, né?
E aqui, amado, eu vou puxar aqui agora, transliterar para nós. Também está tendo uma oportunidade do Rei, por nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E Ele está te convidando para você sair da morte para a vida, para sair da pobreza espiritual para a riqueza espiritual, sair da morte para a vida eterna, sair da escravidão para ser livre, sair de escravo para ser rei, ser príncipe, ter autoridade espiritual, viver com Ele eternamente. Todo sacrifício vale a pena quando um bem maior está em jogo. E o bem maior que está em jogo chama-se salvação e vida eterna. A Bíblia diz que se ajuntou muitas moças para poder ocupar aquele cargo. E a Bíblia vai dizer, meu pastor, que quando elas chegam, irmã Alice, elas são colocadas debaixo da mão de Regai, que tipifica quem? Tipifica o Espírito Santo. Porque o Rei Jesus disse: eu vou para o céu, mas eu vou deixar outro Consolador para que fique com vocês para sempre. Em outras palavras, você pode ver lá que em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 11, versículo 1, se não me falha a memória, o apóstolo, ou é versículo 2, o apóstolo Paulo fala bem assim: olha, eu estou zeloso de vós, e eu estou preparando vocês como a virgem imaculada para poder apresentar o marido, a saber, Cristo Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer, eu não li nada aqui ainda, irmãos, ó. Ai, Jesus, tem que vir aqui de novo para me dar continuidade. Irmãos, versículo, e tinha que ser virgem. Mas eu vou ler aqui um negócio. Por que tinha que ser virgem? Porque quando se fala de virgem, fala de inocência. Ou seja, aquilo que é inocente, que não tem culpa. Uma pessoa só é inocente diante de Deus quando ela confessa e deixa os seus pecados. O rei ou o sumo sacerdote só poderia se casar com uma virgem. Virgindade é o estado de pureza e castidade daquilo que permanece intacto. A virgindade espiritual fala da pureza da igreja de Cristo em relação ao pecado. Por quê? Porque quando se fala de virgem, fala de incontaminação. As chances de um homem se casar com uma mulher e os dois serem virgens, e houver algum tipo de contaminação por qualquer tipo de doença ali, é praticamente zero. Porque um é virgem, o outro é virgem. Um é puro, o outro é puro. E você vai ver que o rei tem esta preocupação. Se Jesus Cristo é o rei e ele é santo, ele tem que se casar com quem? Se ele é verdadeiro, ele tem que se casar com alguém que é verdadeiro. Se ele é puro, ele tem que se casar com o puro. Se ele é santo, ele tem que se casar com alguém que é santo. Se ele é justo, tem que se casar com alguém que é justo. Se ele é verdadeiro, tem que se casar com alguém que é verdadeiro. Se ele é fiel, tem que se casar com alguém que é fiel, que tem os mesmos princípios, a mesma ideologia, que pense nas mesmas coisas, que almeje, que deseja as mesmas coisas. Porque imagina você, mulher, jovem de Deus, de repentemente se casando com uma pessoa que não é cristão, que não fala a sua língua. Imagina aí o que vai acontecer depois com você. Espera um pouco. Não fica afobado não, afobada não, desesperado, desesperada não. Tenha calma, rapaz. Tenha calma, moça. A sua hora vai chegar, homem. A sua hora vai chegar, moça. Ora ao Senhor. Fala com Ele que você quer casar. Pede para Ele preparar alguém segundo o coração dEle para colocar diante de você. Alguém que fale a mesma linguagem que você. Porque que concordância tem Cristo com Belial? Que concordância tem as trevas com a luz? Eu conheço jovens que estavam na igreja, meu pastor, regente de mocidade, casou com uma pessoa que não tinha nada a ver, está destruída, afastada. Começou a namorar com um jovem roqueiro, se tornou roqueira também. E hoje está desviada dos caminhos do Senhor, casada, mas desviada.
E a Bíblia vai dizer aqui, versículo 9: e a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos. Entenda uma coisa, homem e mulher: no momento em que você saiu do mundo e você veio para a fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, com um propósito de se preparar para o reino, você não veste mais o que você quer e você também não come mais o que você quer. Aqui está dizendo, ó, não é eu, aqui está dizendo aqui, ó, ela tinha que os seus alimentos e os seus enfeites era estabelecido e oferecido pelo rei, mas por Regai. É o Espírito Santo quem te veste. Negócio de você querer se vestir da maneira que você acha que está certo, muitas das vezes usando o seu corpo para ser lascívia, tanto você homem como você mulher, isso está errado, não é o padrão bíblico para mim e para a sua vida. Se você quer realmente se casar com Jesus Cristo e ser um eleito ou uma eleita, você tem que entrar no enquadro, você tem que entrar no padrão, de acordo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senão não tem acordo. E outra coisa, você vai ver aqui, pastor Jonas, que a Bíblia vai dizer, eu não vou nem ler, a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 9, que quando Esté chegou, o Regai já se apressou logo. Ah, mas o irmão ali, gente, chegou na igreja tem 2 meses, já está batizado com o Espírito Santo, aquela irmã já mudou as vestes, já mudou o seu palavreado. Pois é, porque quando entra na mão do Espírito Santo, ele tem pressa de realizar a obra que ele deseja fazer na vida da pessoa. É só eu e você dar lugar. É só eu e você querer. Não estou conseguindo, me ajuda. Ele vai fazer a obra em você. Você está sendo tentado, você está sendo tentada, pensamentos, sonhos, vêm te assombrar muitas das vezes, desejos e sentimentos que você sabe que não é coerente com a palavra de Deus. Isso é armadilha, é armação de Satanás, não é o padrão bíblico de Deus para mim e para a sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, sabe o que, Jonas? A Bíblia diz que Regai, ele faz uma coisa, meu pastor. Ele pega 7 moças de respeito, tirado da casa do rei, e coloca lá. Agora minha pergunta é, por que tem que ser de respeito? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem é que são os seus amigos, as suas amigas? Quem é que está se aproximando de você? São pessoas tiradas da casa do rei, do meio evangélico, do meio cristão, pessoas que falam a mesma língua que você, para poder te influenciar para o bem e te preparar para você se encontrar com o rei, por nome de Jesus? Qual é o teu tipo de amizade? Com quem que você abre o seu coração? Você tem falado das suas coisas para quem? Quais são os conselhos que tem dado para você, moço, moça? Meu Deus. E a Bíblia diz que era 7, tirado da casa. E eu fiquei perguntando, mas por que, meu Deus amado, tem que tirar essa da casa? Tem que ser tirado da minha casa mesmo, Denilson. Pessoas que já me conhecem, pessoas que vão agregar, pessoas que vão levar aquela pessoa a ter experiências espirituais comigo. Deixa eu correr aqui. Meu Deus do céu. Gente, falta ainda 15 tópicos. Meu Deus. E agora eu quero chegar aqui nessa parte. Vou fechar, tá, gente? Vou fechar. Não vai dar não, pastor? Mas tá bom, não tá, irmãos? Tá bom, não tá, irmãos? Tá aqui. Agora eu vou entrar para o versículo 12 e vou parar aqui. A Bíblia vai dizer, irmãos, aqui, que agora as moças, depois que entraram lá, elas vão ter que passar por um processo, meu pastor. E o processo não é tarefa fácil. No tempo persa, na época dos persas, e até hoje, em algumas tribos árabes, eles têm um modo de se purificar. Como é que as mulheres faziam aqui? Preste atenção que você vai dar glória. A começo você vai achar estranho, mas você depois vai dar glória. As mulheres faziam o quê?
pegava um incensário grande e fazia o seguinte: fazia um buraco no chão. Pastor é teólogo aqui, eu não sou teólogo, mas ele sabe o que eu estou falando. Fazia-se um buraco no chão, botava-se fogo dentro, Alice, Jonas, botava-se fogo dentro, e aí colocava dentro daquele incensário, ou caldeirão, alguma coisa assim, e fazia o quê? Colocava dentro daquele incensário mirra, rosa, pétalas de rosa, cravo, plantas aromáticas, colocavam dentro daquele incensário. E o que a mulher fazia? A mulher chegava, tirava a roupa, ela tinha que ficar completamente despida e nua. Era um processo doloroso, mas se ela quisesse obter a purificação para estar com a pele, com o rosto, o semblante, de acordo ao olhar, ao gosto do rei, ela tinha que passar por aquele processo. Ou você acha que eu e você tem que ser de qualquer maneira? Não, mas morreu, está no céu. Não. Como assim está no céu? Amado, eu perguntei hoje para o rapaz lá, porque eu trabalho lá há 10 anos já, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, eu quero perguntar a você, porque hoje eu vou pregar sobre uma palavra, e eu quero que você me responda isso. Essa água da piscina, porque eu já estou aqui há 10 anos e 4 meses, eu nunca vi ela sendo trocada. A água da piscina que os moradores tomam banho, que é interna dentro de uma estufa. Aí ele falou bem assim, nunca foi trocada mesmo. Eu falei assim, mas por quê? Eu sabia o que ele ia falar, mas eu queria ouvir da boca dele. Ele falou assim, por que, Denilson, lá a gente vem de segunda, quarta e sexta, ou 2 vezes por semana, para poder fazer a limpeza, aspiração e colocar um produto dentro daquela água, um produto químico dentro daquela água. Se não colocar esse produto químico dentro desta água, automaticamente ela vai ficar verde, ela vai ficar podre. A pessoa não vai conseguir utilizar. Então a gente coloca esse produto químico e aquela água, ela está sempre purificada e pronta para poder se tomar um banho. Aí eu vou transliterar para a nossa vida. Existem coisas, amados, que não tem outra forma de se acontecer. Eu quero poder e autoridade, mas você não quer jejuar, você não quer orar, não vai ter como acontecer isso. Não, mas eu quero prosperidade material, mas você não quer dizimar, você é mirrinha, você é miserável, você não quer nem dizimar. Você quer prosperidade para quê? Eu quero que Deus abra a porta, mas para que Deus vai abrir porta para você se você não quer saber de cooperar na obra do Senhor? Tem coisas que não tem outra maneira, mas eu quero entrar no céu, mas eu não aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você esqueça o reino dos céus, porque tem coisas que não tem outro meio. E para aquelas mulheres lá alcançar o padrão que elas tinham que alcançar, elas tinham que passar aquele processo. E aí elas faziam o quê? Depois de tirar da roupa, colocado lá naquele fogo, elas faziam uma espécie de tenda. Eu não sei se elas se ajoelhavam, se elas ficavam em pé, mas elas tinham que cobrir a cabeça totalmente nua. Elas tinham que cobrir aquele fogo lá e faziam uma espécie de tenda. À medida que o fogo, preste atenção, à medida que o fogo ele iria aquecendo, ele ia aquecendo o quê? O incensário. À medida que o incensário ia ficando vermelho, parecendo uma brasa, automaticamente as especiarias, mirra, sândalo, cravo, pétala de rosa estava ali dentro, o que fazia? Começava a queimar, a aquecer. À medida que aquilo ia aquecendo, automaticamente os poros dela iam se abrindo. E à medida que os poros iam se abrindo, o que acontecia? Toda a essência de mirra, de sândalo, de pétalas de rosa penetrava dentro da pele daquela moça. Deixa eu falar para você, a mirra serve para fortalecer as gengivas, rejuvenescer pele envelhecida ou enrugada, tratar acne, afta, úlceras, alergia de pele, suação anti-inflamatória, cicatrizante, desinfetante, rejuvenescedora, aromática, desodorante, serve também como repelente contra os insetos. Só que tem uma coisa, Jonas, quanto mais tempo passava-se, talvez de joelho, diante do fogo, toda aquela essência de mirra, que servia para tudo isso que eu falei, e mais um pouco, acne, a boca estava inflamada,
Tem muitos crentes assim, né? Eu acho que está precisando de passar um pouquinho mais de tempo diante do fogo para receber um pouco mais da essência divina, para ver se muda o jeito de falar, porque continua falando palavrão, excomungando, não tem autocontrole, domínio próprio. Está na hora de você passar um pouco mais de tempo diante do fogo para receber da essência de Deus para aplicar na minha e na tua vida. Só que aí, irmã Alice, a Bíblia vai dizer que elas tinham que fazer isso. Se elas quisessem, Jonas, alcançar o resultado esperado, elas precisavam passar por esse processo. Alguém queria passar por esse processo? Muitas delas não, amado. Porque era dolorido. Ah, mas eu queria pregar como fulano, eu queria ter aquela graça, eu queria ter aquela unção. Passa o tempo que ele passa diante do fogo, recebendo da graça e da unção e do poder do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Moisés ficou durante 40 dias e 40 noites lá no monte, sem comer, sem beber, sem comer pão, beber água, dormir, nada. A Bíblia diz que quando Moisés ele desce de lá, a Bíblia diz, pastor Jonas, que ele estava tão cheio, mas tão cheio, passou tanto tempo diante do fogo, diante da glória, diante da excelência, da santidade, da pureza, do poder, da glória, da grandeza. Ele passou tanto tempo ali, que quando ele sai de lá, ó, toda a essência de Deus estava impregnado no corpo daquele homem. Você já olhou para pessoas assim que você tem vontade de falar, gente, é gostoso demais ficar perto dessa, parece que a pessoa brilha. Eu já vi gente assim, gente, parece que escorre azeite do corpo, dos poros da pessoa, mas é porque, Alice, a pessoa passa muito tempo ali passando por aquele processo ali de embelezamento. Muitas das vezes, enquanto uns estão no Facebook, estão no Twitter, estão muitas das vezes no YouTube, aquela pessoa está orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, se enchendo do poder de Deus para poder fazer aquilo que é agradável a Ele. Que nesta noite, eu, você, a gente vamos tomar esse... Amado, é muita coisa aqui, eu não falei 30% diante de Deus para a glória dEle. Só que a Bíblia vai dizer aqui uma coisa interessante, o rei deu 12 meses. Quando se fala de 12 meses, está falando de tempo. Você que está aí, o rei tem dado oportunidade e tempo para você. Até quando você acha que Deus vai ficar esperando você? Está chegando o tempo do acerto de conta. Está chegando o tempo em que Deus vai falar assim, meu filho, acabou a graça, desce agora para juízo. Quem tiver preparado sobe, quem não tiver fica. Vai chegar o tempo, ele deu 12 meses, sabe por que ele deu 12 meses para todas elas? Para que nenhuma delas chegasse depois. Mas para Alice você deu 10 meses, para o Jonas o Senhor deu 12. O Senhor está sendo injusto. Deus tem dado tempo para mim, para você se arrepender e se colocar na posição que Ele almeja, deseja e quer. As especiarias, tudo que elas precisavam para poder ter o embelezamento que necessário para poder agradar o rei, era tudo provido pelo rei. Já está tudo aqui, irmãos, na palavra. Tudo que eu e você precisamos fazer é só colocar em prática. Tudo que você precisa já está aqui, é somente eu e você colocar em prática. Às vezes Deus vai falar coisas para você que você não quer ouvir. Você acha que era fácil para aquelas mulheres ficar talvez 1 hora, 2 horas, até aquele fogo se apagar, irmãos. Imagina o calor que era. Só que a Bíblia vai dizer que o rei se agradou de uma. E eu ouvi falar de um estudioso falando, pastor, que o perfume que impregnava nela era tão grande, Alice, que às vezes ela estava aqui na fortaleza de Suzã, mas o cheiro chegava à distância. Agora a pergunta é, quando você passa, que cheiro você tem deixado? Hã? Rapaz, que perfume gostoso, rapaz. Rapaz, a pessoa quando abre a boca para poder falar, ela fala com graça, fala com sabedoria. Ela fala com mansidão, fala com prudência, rapaz. Que perfume, olha as ações daquela pessoa que é como cheiro suave diante do Deus Todo-Poderoso. Que tipo de perfume eu e você temos exalado ou deixado por onde a gente passamos?
Amados, é muita coisa que eu tenho que falar aqui. Mas deixa eu dizer aqui, a Bíblia vai dizer no versículo, eu estou resumindo, viu, irmãos? Eu estou resumindo. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo de número 13, que de repentemente, as moças, chegou o tempo, e as moças fizeram o quê? Chegou a hora de entrar o rei, de passar pela prova. Assim como Daniel ficou 3 anos lá, para poder passar pelo teste da inteligência, aqui elas ficaram 1 ano, passando pelo teste da beleza. É por isso que o tema da mensagem é tratamento de beleza do cristão. O tratamento de beleza do cristão. A palavra purificação em hebraico significa, esta palavra hebraica traz a conotação, raspar fora aquilo que é impuro ou prejudicial. Só que eu aprendi uma outra coisa também, não basta às vezes você raspar o que está impuro, meu pastor. Você tem que raspar e você tem que tampar o causador daquilo que está causando aquela impureza. Porque às vezes você rebocou a parede aqui, estava toda mofada, depois você botou tinta, você colocou o reboco, tudo bonitinho, depois de uns meses está acontecendo a mesma coisa de novo. Aconteceu isso na minha casa. Sabe o que foi que eu fiz, pastor Jonas? Eu tive que ir pelo lado de fora, paguei caro para o pedreiro rebocar a parede todinha e colocar a massa bem grossa assim, resolver o problema. Porque o problema era do lado de fora, que estava ocasionando aquela impureza, aquele mofo dentro da minha casa. Então não adianta você simplesmente resolver, você tem que tirar da minha e da sua vida o causador das impurezas. E a Bíblia vai dizer aqui, pastor Jonas, que o que aconteceu? Chegou o tempo. E a Bíblia vai dizer que tudo que as moças queriam para poder ir ter o rei ia. O versículo 14 vai dizer que à tarde elas entravam para ter intimidade com o rei, à noite elas saíam na manhã seguinte, e a Bíblia vai dizer o seguinte, você pode ler o texto, eu vou fechar para você depois ler o texto. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que elas não tornavam mais o rei, elas tinham que ir para a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz. Você sabe onde é que fica a segunda casa das mulheres? Inferno. É, porque se foi rejeitada pelo rei, vai para onde? Para a segunda casa. E onde é que é a segunda casa? Só tem 2 casas, céu e inferno. Se você for rejeitada pelo rei ou rejeitado pelo rei, tu vai para o inferno, meu querido, minha querida. Não tem outro lugar. E vai ficar lá debaixo da mão do Sagaz, que tipifica ali quem? O Satanás, o diabo. E a Bíblia vai dizer que quando chega a vez da Esther, a Bíblia diz que Esther não pediu coisa alguma, a não ser o que Hegai tinha dito para ela. E a Bíblia diz que aonde Esther passava, ela ia alcançando graça. Agora eu vou resumir aqui. Amado, tem algum jovem aqui casado? Aquele menino lá que veio fazer essa oração, ele é casado, né? Eu vou usar ele como exemplo, talvez a esposa dele não esteja aqui. Não está, né? Então eu vou usar ele como exemplo, para você entender, para resumir. No versículo 19 sai um edito real. E disse o quê? Sai um edito real da tua parte, a Vasti nunca mais entre na presença do rei. E o rei deu o lugar dela para outra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Imagina aquele jovem ali, casado, novo, bonito. De repentemente a esposa dele cai doente, ou ele cai enfermo. E aí o médico chega e diz bem assim para ele ou para ela: nunca mais, meu filho ou minha filha, você toca nesse homem. Nunca mais você toca nesse homem. Aqui está dizendo, deixa eu falar uma coisa para você entender aqui, ó. Elas tiveram todas intimidade com o rei, sentiram o perfume do rei, foram para a cama do rei, ouviram a voz do rei, tiveram intimidade com o rei. Mas eu falo em línguas, eu falo em mistério, eu profetizo, eu canto, a unção desce, eu tenho ousadia, tenho poder, eu tenho intimidade com o rei. Mas se eu e você não tivermos cuidado, vai chegar um grande dia que muitas pessoas que tiverem essa intimidade com o rei, vai ser dito o seguinte: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E onde son di bandora si contehala na mano hauetowe ne kamando replaço la mini hoedayo diroblai do replati sumini hoe
Dodera mi boe tote comandore. Le me doe hawi tudera somanu. Que tore plaste kimini. Lobla faio tikenai. Plantou e dore blofa. Someni, somenir. Hawi doe. Hawi doe. Mas eu cantei. Eu fiz tantas coisas. Pois é. Teve intimidade com o rei, mas pelo fato de ter tido desobediência, foi lá para a segunda casa das mulheres. E a Bíblia vai dizer: nunca mais você vai ver o rosto do rei. E eu acredito que a Vasti partiu para a eternidade e morreu sem nunca mais. Agora você imagina aí perder todos os privilégios, todos os benefícios, por causa de um ato de desobediência. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao coração. Pastor, me perdoe, eu passei 10 minutos, mas o senhor disse que eu podia até 9h10. E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Amém, irmãos? Boa esta palavra, né, irmãos? Já faz uns 8 anos que eu não via o senhor, né? Uns 8 anos. Há uns 8 anos que a gente não se falava. Eu já queria trazer o nosso irmão aqui um tempo atrás, estava já programando, né, irmão Jonas, mas não estava dando para vir. Mas ele vai voltar, eu já marquei com ele um outro dia. Ele vai ver, depois ele estará nos passando. Até o telefone dele eu não tenho mais, mas o irmão Jonas tem um contato e vamos marcar para ele voltar aqui um domingo e nós ouvir, irmãos. A última vez que eu ouvi ele, a gente deixamos quase 2 horas, né, e aprendemos algo interessante da parte de Deus. Vamos, oremos ao Senhor. Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado por esta noite, pela tua palavra, pela vida do teu servo que veio falar aos nossos corações. Obrigado, ó Deus querido, por cada vida, nos leve em paz. Deus, que viemos, ó Pai querido, estar nesta noite, ó Pai querido, atento ao teu falar. Que viemos estar, ó Pai querido, nesta noite dispostos, ó Deus querido, a ser realmente usado pelo Senhor. Não se apressando, querendo se aparecer como aquela mulher, ó Deus, que diante destes 10 capítulos que este livro tão lindo, Senhor, ele nos traz, não cita nenhuma vez o nome do Senhor, mas do 1º até o 10º capítulo, ó Deus querido, é a tua presença, é o Senhor mostrando como o Senhor age, como o Senhor trabalha e como o Senhor requer que viemos a estar à tua presença. Deus, ser conosco, nos leva em paz, nos guarda, nos livra do mal, é a oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre, todos digam amém.